Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos. Estamos aqui para mais uma conversa sobre as clínicas psicanalíticas no espaço público no Brasil. É um grande prazer a gente estar conversando hoje com a Emília Broide. A Emília é psicanalista, desenvolve atividade clínica há quase 30 anos, né? Trabalha em diversas consultorias na área de saúde mental e da assistência social, né? A Emília é mestre em saúde pública pela USP e doutora em psicologia social pela PUC de São Paulo, né? Integrante do núcleo de psicanálise política da PUC de São Paulo e do laboratório de psicanálise e sociedade da USP e membro da APOA do Rio Grande do Sul. Confere, Emília? Confere. Não sou mais integrante da POA, mas tenho um carinho muito grande pela instituição. Mas vai fazer parte da nossa conversa aqui também. Com certeza. Bom, então, vamos lá, né? Vou pedir para você me contar um pouco do seu percurso na psicologia e na psicanálise, que começa no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, nos anos 80. Conta um pouco para a gente como é que se deu esse seu percurso, suas zonas de interesse. Bom, tá bom, muito contente de estar fazendo aqui essa conversa, né? E então, um pouco dessa discussão que a gente vem trazendo do que são, afinal, as clínicas públicas e o que eu tenho a ver com isso, né? Para mim, o público, enquanto expressão democrática, né, do bem comum, do acolhimento, a diversidade me acompanha, né? Meus pais foram funcionários públicos, eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, e o Rio Grande do Sul tem uma característica, tinha mais especificamente Porto Alegre, de ser uma cidade de uma intelectualidade classe média, de muitos funcionários públicos, né? Então, tanto o público teve sempre presente na minha vida de trabalho e familiar, né? Quanto a psicanálise. Meu pai era dentista, trabalhou na Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhou também na penitenciária, além do consultório particular. E a minha mãe era professora na escola pública, professora de biologia, e fez um curso de pós-graduação em psicologia antes da regulamentação da profissão. Então, ela fez parte da primeira turma de psicologia do Rio Grande do Sul, né, que aconteceu junto com a regulamentação da profissão. E do meu pai eu herdei a coleção do Freud, porque ele comprou a coleção pensando em trabalhar com a hipnose no consultório dele para evitar a dor no tratamento dentário, né? Então, eu herdei essas obras dele. Mas a minha ideia não era ser psicóloga, era ser veterinária. E aí aconteceu, no ano que eu fui fazer vestibular, a lei de cotas ao contrário.
A lei de cotas era quem fazia na Universidade Federal o concurso vestibular para agronomia ou veterinária, filhos de fazendeiros tinham 20% das vagas. E eu fiquei tão indignada com isso que eu resolvi fazer jornalismo na Universidade Federal e psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz esses 2 cursos durante os 2 primeiros anos e no final do 2º ano eu resolvi seguir com a psicologia. Interrompi o jornalismo porque eu queria fazer cinema e pensava, bom, para fazer cinema tem que morar em São Paulo. Eu nunca vou morar em São Paulo, então eu desisti do meu curso de jornalismo. A minha graduação em psicologia, então, ela inicia em 82 e os anos 80 eu acho que são os anos muito interessantes, né? Porque a maioria das pessoas que fazia psicologia se formava também em grupos de estudo, né? Existiam muitos grupos de estudos, tanto em psicanálise quanto, na época, em psicologia social. Eu fiz um curso no ano de 83, um grupo de estudos, né? De 83 a 84, com uma psicanalista vinda da Argentina, que se chamava Marta Hesber. Eu fui estudar grupos e Pichon Rivière, porque naquela época, anos 83 e 84, também foram os anos das diretas já, né? Eu tinha uma militância muito forte, fiz parte do diretório acadêmico da psicologia, integrei uma tendência dentro do PT que se chamava Democracia Socialista, que criticava o vanguardismo armado, que criticava o stalinismo e as experiências reformistas do PCdoB, e propunha, então, uma democracia socialista. Então, a minha militância na época estudantil foi muito, muito forte, né? E eu pensava, então, na psicologia social como alternativa, ainda não na psicanálise. E era uma época também que muitos argentinos, né, vieram para o Brasil, alguns deles para o Rio Grande do Sul, especialmente para Porto Alegre, né? Então, desde 77, os argentinos começam a chegar, e o Alfredo Jerusalinski e a Zulema, que no ano de 81 montaram o Centro Lídia Coriá em Porto Alegre, né, uma extensão do Centro Lídia Coriá que existia na Argentina. Marta Brizio, que introduz fortemente a psicanálise na clínica da URGS, né? O Harari, que era um dos fortes nomes da maêutica na Argentina, ele também estrutura um grupo em Porto Alegre, então, no qual Luiz Olinto Teles da Silva, Maria Ângela Brasil, Maria Auxiliadora Sudbrack eram referências, né, em Porto Alegre da maêutica. E também muitos psiquiatras, psicólogos gaúchos iam fazer a sua formação na Argentina, entre eles o Abrão Turquenitz, o Abrão Slavuzki, o Paulo Brandão. Foram alguns psiquiatras também que foram para a Argentina fazer sua formação e voltavam, né? E nessa época também, nos anos 80, o Contardo, 80, não me lembro exatamente o ano, mas no início dos anos 80, chega em Porto Alegre o Contardo Caligaris, que se estabelece por lá, né, trazendo esses ares lacanianos, o Alduísio de Souza também, e todas essas pessoas, o Alduísio, o Contardo, a Maria Ângela Brasil, o Alfredo Jerusalinski, vão ser os idealizadores, né, da POA, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. É interessante, eu sempre gosto de contar a história da POA,
que é uma história da fusão de 3 pequenos grupos, né, de estudos de formação lacanianos. O Centro de Trabalho em Psicanálise e Grupos era uma instituição, a Maiêutica, de Porto Alegre, e o Centro de Estudos Freudianos, coordenado pelo Caon, um professor também da URGS, que, enfim, tem um papel bastante importante lá. Então, quando eu fazia a formação em grupos operativos, em Pichon Rivière, a partir da Marta Hesberg, que tinha sido aluna dele lá, um dos observadores do grupo operativo, né, que a gente trabalhava a partir da ideia de aprender Pichon, né? Então, esta era a nossa tarefa, aprender o pensamento de Pichon Rivière, que tinha muito de marxismo, enfim, e como a minha militância era forte, então foi uma forte identificação com o pensamento pichoniano. Um dos observadores, ao final desse ano, então, de 83 até 84, um dos observadores, que se chamava Robson de Freitas Pereira, me convida, quando termina o grupo, perguntando se eu não queria estudar Lacan. Eu não tinha muita ideia do que era, mas eu disse eu quero. E, enfim, ele tinha estruturado, junto com outros colegas, Jaime Betts, César Anchante e Paulo Rompental, o centro tinha instituído essa instituição. Eu começo a estudar, então, o Seminário da Angústia, né? O Seminário 10, sem entender muito bem, ainda com textos mimeografados, eram em espanhol, 3 volumes, né, do Seminário da Angústia, que eram trazidos por Miguel Massolo, também argentino, e lá no centro, então, tinha essa ideia um pouco do estudo do Lacan, com textos do Pichon, do Bleher, do Pavlovsky, do Alfredo Moffat, né? E, então, no ano de 84, 85, eu começo a estudar Lacan através do centro, e depois vai ser uma instituição, quando eu me formo, em dezembro de 86, eu passo a integrar, né, o Centro de Trabalho em Psicanálise e Grupos, que depois o grupo saiu do nome, né, ficou Centro de Trabalho em Psicanálise. Éramos 19 jovens analistas. Ali existia uma clínica também, uma clínica aberta à comunidade, e o centro se estruturava a partir de 3 eixos, que era a transmissão, a produção e a clínica, né? Então, todos os 19, nós, né, nos dividíamos para pensar a transmissão da psicanálise, a clínica e a produção, né? E existia sempre a ideia de que todo mês, cada um de nós apresentava casos clínicos que atendia, como uma forma de compartilhar o pensamento clínico. Existiam atividades abertas à comunidade, que era a discussão de cinema e psicanálise, de forma que cada um tinha que dar conta, enfim, para os outros, para o coletivo, desse trabalho clínico que se fazia ali. E então o centro ele termina no ano de 89, né, para a constituição da POA, né? Então várias pessoas que estavam no centro foram membros fundadores da POA, e eu não cheguei a fazer esse movimento de migração do centro para a POA, porque no ano de 89 eu passei num concurso público para trabalhar num hospital
federal, né, chamado, na realidade são 4 hospitais, é Grupo Hospitalar Conceição. Esses 4 hospitais que compunham o Grupo Hospitalar Conceição teve uma característica muito interessante, porque a equipe de psicólogas que trabalhavam lá também eram todas já lacanianas, ou recém-lacanianas, ou trabalhando com Lacan. 2 vinculadas à antiga maiêutica, né? Porque a maiêutica também se desfaz para compor a POA. Então, um grupo que não ingressou na POA criou com Luiz Olinto Teles de Oliveira, Luiz Olinto Teles da Silva, compôs o recorte psicanalítico, uma pequena instituição. E 2 outras psicólogas que trabalhavam no Grupo Hospitalar Conceição compunham o CEL, Centro de Estudos Lacanianos. Essa instituição era uma instituição sediada no Rio de Janeiro, né? E eu e uma colega chamada Diana Perufo éramos próximas à POA e a Diana era muito próxima da cooperativa Jacques Lacan, que foi montada, estruturada a partir da ida do Aloysio de Souza para Porto Alegre. É interessante, né, esses anos 88, 89, né, 88 a gente tem a Constituição, a nova Constituição brasileira, né, a gente tem a 8ª Conferência de Saúde, e em 89 o primeiro governo de administração petista, né, com Olívio Dutra ganhando a prefeitura de Porto Alegre, e vão se suceder ali mais 2 outras administrações petistas, do Tarso Genro e do Raul Ponte, o que faz com que, nesse momento, se abra, né, para os psicólogos um vasto campo de trabalho na área pública também, com abertura de concurso público, com a instauração dos CAPs e de uma mudança na assistência social, com a construção dos dispositivos substitutivos ao manicômio, né? E então tem uma grande entrada de psicólogos e psicanalistas no serviço público, com a valorização, né, do serviço público nesses anos de administração petista, né? Também é interessante situar que nesses anos, ainda nesses anos 80, teve alguns movimentos, tinha o Grupo Embrião, que era um grupo que montou uma atividade para pensar uma nova psicologia, uma nova psicanálise, e era um grupo constituído por alunos do diretório acadêmico da URGS, mas que levaram pessoas importantes como Hélio Pellegrino e o próprio Gregório Barenblit, né, para pensar uma nova forma de psicanálise, psicologia. E todos esses movimentos, eles não se dão sob os auspícios da Internacional, da instituição... Da Associação Psicanalítica Internacional. Né? Isso, da Associação Psicanalítica Internacional. Então, tem um movimento forte, não oficialista, né, existindo no Rio Grande do Sul nessa época. Bom, no Grupo Hospitalar Conceição, onde eu fiquei de 1989 a 99, trabalhei 10 anos lá, foi um lugar também de extrema criatividade, né, de trabalho psicanalítico no hospital, né? Existia nessa época forte a psicologia hospitalar, como existe até hoje,
e o grupo de psicólogas que tinha lá tentava pensar o que era uma psicanálise dentro do hospital. Então, tanto nos ambulatórios, como na internação hospitalar, na assessoria às equipes médicas e de enfermagem, foi um trabalho grande que a gente fez lá, e existia da parte médica do corpo clínico também um grande interesse no trabalho, a ponto de, por exemplo, um dos trabalhos que eu desenvolvi lá foi no setor de oncologia. Ele foi montado, o setor de oncologia, e o médico responsável pela estruturação desse serviço bateu na porta do serviço de psicologia e disse assim: eu queria falar com a coordenadora da psicologia. Eu disse: ela não está, e o que eu posso te ajudar? E ele disse assim: eu quero uma psicóloga para montar uma equipe interdisciplinar para atendimento a paciente oncológico, que possa estar discutindo com os residentes os casos, e que a gente pense toda a forma do paciente ser acolhido no hospital. E aí ele me pergunta: tu tem interesse? Eu disse: claro. E assim, bom, fiz parte da equipe que estruturou esse serviço lá no Conceição. E assim como esse, o cirurgião plástico pede também nosso trabalho para indicação de cirurgia, para reconstrução de mama, enfim. Foram muitos os trabalhos e os programas. Essa diversidade, né, de trabalhos, eu acho que elas vão ajudando a construir um caldo de cultura, né, para depois já era um trabalho digamos, de uma clínica pública, mas para pensar para além das instituições também um trabalho mais abrangente, quer dizer. Estou achando incrível mesmo, porque você está localizando uma coisa que para a gente aqui é muito, muito importante, né? Que é o quanto, enfim, a Constituição, a fundação do SUS no final dos anos 80, quase que dá uma arejada, né? Abre um espaço de experimentação, né? Clínica que se torna possível aí por meio dos trabalhos nos hospitais públicos. Incrível. Eu acho que isso é super importante, né, de caracterizar, porque eu acho que a formação, né, de psicanalistas na área pública foi se dando no próprio trabalho, né? E eu acho que o que nos cabe pensar também é o quanto vai ficando fora das instituições de formação, né? As instituições de formação não incluem, né, na formação do analista esse tipo de trabalho. Esse trabalho ele vai surgindo nesse processo mesmo de, como diz, aprender a pensar, né? Como diz o Pichon, é no próprio exercício da clínica, nos diversos trabalhos públicos, que vai se criando a possibilidade de pensar uma clínica pública de psicanálise. Ela não está na formação, né? Isso eu acho bem interessante de pensar. Então, mas sempre como a gente trabalha, né, a gente não consegue a reflexão sobre o próprio fazer, ela vai acontecendo junto, mas sem uma formalização. Então, eu venho para São Paulo no ano 2000, e então venho porque casei pela segunda vez, né? E me mudo então para cá, e pensei, bom, vou fazer um mestrado sobre todo esse trabalho que eu já desenvolvi no hospital. Entro no mestrado em psicologia hospitalar aqui na PUC,
qual eu fiquei 6 meses. Aí depois, no ano seguinte, 2001, eu fiz novamente uma seleção para o mestrado para Psicologia Social, aqui na PUC. Foi aí que eu conheci o Raul Pacheco e a Miriam Debier. Eu não concluo esse mestrado, depois vou fazer meu mestrado em Saúde Pública em 2009, depois o doutorado em 2013 com a Miriam na USP e o pós-doutorado agora. Mas, então, eu chego em São Paulo para instalar de novo uma clínica, né? Porque sempre o meu trabalho clínico ele teve sempre junto com o trabalho institucional. E então começo por convite da Isabel Marazina a integrar uma equipe que criou o primeiro, chamava Plano Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que era um programa do Ministério da Saúde, que mais tarde foi dar lugar à Política Nacional de Humanização, né? Então, a Política Nacional de Humanização ela tem a sua criação nesse Plano Nacional da Humanização Hospitalar. E eu trabalhei durante 1 ano. Então, foi muito interessante, porque quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhava na ponta, atendendo, enfim. E aí, quando eu vim para São Paulo, era um trabalho no Ministério da Saúde, né? Então, quando chegava o Ministério da Saúde no hospital que eu trabalhava, todo mundo ficava... Eu tinha que botar tudo em dia, porque ia chegar ao Ministério, né? E aí, aqui em São Paulo, nesse ano, eu trabalhei no Hospital do Mandaqui, nesse Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, e aí eu era o Ministério, né? Então, é interessante também pensar os diversos lugares para trabalhar no setor público, né? Então, eu trabalhei na assistência direta, 10 anos no hospital. Eu trabalhei no Ministério da Saúde como representante do Ministério no Hospital do Mandaqui. E depois eu fui trabalhar em Guarulhos também, em 2 programas, né? Um vinculado à Organização Pan-Americana da Saúde e outro vinculado à Organização Mundial da Saúde, mas trabalhando, então, daí na gestão, né? Então, é formativo, digamos assim, essas diferentes entradas de trabalho na gestão pública, né? Na assistência direta. Pois é. E isso é uma coisa que eu ia te perguntar também, Emília, porque, bom, você está contando que teve várias entradas, e várias funções, né? Uhum, Em cada um desses espaços, né? uhum, E sempre também instituições de saúde ligadas ao Estado, né? uhum. E conta um pouco como que era, afinal de contas, ser psicanalista, ocupando funções diferentes, né? Que papel, que lugar você acha que tem a psicanálise nesses espaços? Como você, enfim, se localizou, né, nessas diferentes Sim, funções, sendo psicanalista sempre em todas elas, né? sim. Isso é bem interessante, Rafael, porque a psicanálise ela não tem que vir na frente, né? Assim, ela é a nossa Sim. escuta, nosso instrumento de trabalho, né? E muitas vezes o que a gente vê alguns psicanalistas colocando a psicanálise na frente e isso impedindo de fazer o próprio exercício psicanalítico, que é o exercício da escuta, né? Então, essa coisa de coordenar um programa, né? Um dos programas que eu coordenava em Guarulhos chamava Rostos, Vozes e Lugares, e era para trabalhar os objetivos do desenvolvimento do milênio em nível local, né? Com comunidades periféricas. Então, é fundamental que tu use a psicanálise para entender o que é a transferência, para entender as relações grupais, né? Para montar esses espaços de discutir os objetivos do milênio com a coisa mais cotidiana das pessoas, né? Então, muitas não é a teoria psicanalítica que tem que vir
na frente, né? Mas é justamente a escuta psicanalítica para ver que tipo de dispositivos tu pode criar a partir do lugar que tu está trabalhando, né? Então, acho que o ser psicanalista em diferentes na gestão, na assistência, ou como representante do ministério, por exemplo, é o que é a possibilidade que tu tem de deixar emergir do campo o teu material de trabalho, né? Eu acho que isso depois a gente vai desenvolver, eu e o Jorge, né? O Jorge Broide, nós vamos desenvolver como isso podendo ser nomeado como a escuta territorial, né? Então eu vim para cá e junto com o Jorge, a gente foi desenvolvendo alguns, ele foi me chamando muito para essa consultoria aí já, não só na área da saúde, mas na assistência social. E aí foram várias supervisões a equipes em várias cidades, Santos, São Bernardo, Guarulhos, Marília, Campinas, Londrina e Porto Alegre. Aí a gente foi desenvolvendo uma série de trabalhos no que a gente tem denominado a psicanálise nas situações sociais críticas. Quando eu estava, enfim, acompanhando o seu currículo para formar aqui a entrevista, eu notei, enfim, você acabou de elencar uma série de cidades, uma série de iniciativas. Conta um pouco, enfim, quais desses trabalhos te pareceram assim mais significativos, que te colocaram mais para pensar, mobilizar, se é que dá para elencar alguns, vou te pedir para elencar alguns, mais em função do nosso tempo do que se tivéssemos horas e horas a fio, gostaria de ouvir cada um deles, assim, mas se você puder, destaca alguns, assim, que te pareceram mais marcantes aí na tua trajetória, a partir desse período com o Jorge. Olha, cada um deles tem cada um deles tem a sua história própria e as descobertas novas, né? Mas vou destacar alguns, né? Um deles eu queria contar aqui é o que a gente fez na Flip, na Festa Literária de Paraty, né? E como a gente tem trabalhado com essa iniciativa, que a gente tem denominado de escuta territorial. Então, o pedido, quando a gente foi fazer o trabalho na Flip, era, durante muitos anos na Flip, durante 9 anos, o Instituto CIA aportou recursos para a Flipinha, né? A Flipinha é a festa literária infantil, né? Então, a Flipinha acontece durante todo o ano em Paraty, né? Quer dizer, nas escolas municipais, as crianças vão trabalhando os livros infantis durante todo o ano até a chegada da Flip. E o Instituto CIA ia retirar o auxílio que dava, porque mudou a sua área de atuação, e eles queriam fazer uma avaliação. Nós fomos chamados para fazer a avaliação da Flip, do impacto da Flip e da Flipinha na vida dos paratienses, né? O que ficava do festival na vida das pessoas. E a gente foi chamado para fazer essa pesquisa e a gente disse, bom, nós vamos lá, mas a gente não sabe como nós vamos fazer essa pesquisa. E aí fomos para lá, eu, Jorge e mais 2 estudantes de psicologia, para ver como é que a gente ia avaliar o impacto da Flip e da Flipinha na vida dos paratienses. E a gente fomos deixar uma aluna numa pousada, um estava numa pousada, outro estava no outro, e eu e Jorge estávamos no outro. Fomos deixar a estudante na pousada dela, olhamos para o lado, CREAS, né? Centro de Referência da Assistência Social.
Aí, pá, vamos bater lá. Antes de deixar a moça na pousada, a gente queria conversar com a gente queria conversar com a coordenadora do CREAS. Não, a coordenadora do CREAS não está. Não, então que horas ela volta? Aí voltamos lá para conversar com a coordenadora do CREAS. Nós somos psicanalistas, estamos fazendo uma pesquisa, assim, sobre os impactos da FLIP na vida dos paratienses e queremos te ouvir. E ela disse assim, olha, muitas vezes o que eu tenho para dizer, que o que a gente tem para oferecer é uma urna funerária. Nós tomamos um susto, dizemos o que é, e ela disse, existem 2 comunidades, né? Os amigos dos amigos e o Comando Vermelho, que dominam aqui a zona periférica de Paraty, e estão em briga, e esses adolescentes nunca chegaram na FLIP. E assim, então, a partir daí a gente soube que a 5 ou 7 quarteirões do centro histórico existe uma favela com essa briga de facções, e lá fomos nós, atrás da UBS que existia em uma das comunidades. Batemos lá, toque, queremos falar com médico. Aí disseram, aqui não tem médico. Então a gente quer falar com o coordenador de serviço. Aqui não tem coordenador de serviço. Eu perguntei, o que tem? Aí as mulheres disseram assim, tem nós, né? Um auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem e um outro auxiliar de enfermagem. E aí, mais uma conversa de 1h30 sobre a dificuldade, só existia a escola até a 4ª série numa das comunidades, as crianças de uma para outra não podiam passar. E assim a gente foi indo, mapeando o que era Paraty, né? E conversando, entrando nos botecos, perguntando as coisas, e chegamos a uma conclusão de como é que a gente ia fazer a pesquisa. Existia para a montagem da Flipinha, existiam mediadores de leitura, né, que ficavam embaixo das árvores na praça principal para receber as crianças durante a Flip, para trabalhar para contação de histórias, enfim. E a gente foi ver quem eram esses jovens que eram os contadores de história para as crianças. E esses jovens eram alunos do curso de magistério, que ainda existe curso de magistério em Paraty, alunos do curso de magistério que durante os 3 anos do curso de magistério, eles acompanhavam as atividades da Flipinha, como parte da sua formação. E esses jovens, a idade deles, né, entre 15, 16, 17, 18 anos, então era o tempo de existência da Flip, né? Então foram jovens que cresceram com a Flip. E nós aqui é o nosso ancoradouro para fazer os grupos de investigação e pesquisa, né? Então nós fizemos grupos com esses jovens para perguntar quais os efeitos da Flip e da Flipinha na vida deles, né? E eles foram trazendo então as marcas e a importância para cada um deles. E nós montamos grupos também com ex-mediadores de leitura que tinham passado por essa formação e o que eles estavam fazendo hoje em Paraty, qual a perspectiva de vida que eles tinham, né? E foi muito interessante porque isso não é algo que está dado, não é uma metodologia que está pronta, né? Essa metodologia ela vai surgindo a partir do momento que tu começa a escutar as pessoas na rua. E o que as pessoas diziam é que a Flipinha era dos paratienses, a Flip era para rico, bacana, paulista, né? E essa frase que a gente escutava durante várias vezes, a gente levou para a coordenação da Flip, não só toda a pesquisa, mas isso fez, eu não sei se vocês acompanharam, que no ano seguinte à nossa pesquisa,
A Flip se realizou não mais na tenda dos autores, que tinha que cruzar um pequeno riozinho, um pequeno canal, onde ficava a tenda dos autores, e a Flip foi feita na igreja central, digamos, dentro da própria cidade, né? Não mais numa tenda estabelecida para fora do que seria o núcleo mesmo da cidade. Então, também, além da pesquisa do impacto da Flipinha, né, que foi a nossa encomenda, essa escuta também possibilita pensar a própria coordenação da Flip, pensar o seu evento, né? Então, não sei se ficou claro, mas a ideia principal é poder escutar as pessoas em todos os lugares, eleger, né? A gente diz que a gente usa muito a figura do flaner, né? De andar livremente, aparentemente despretensiosamente pela cidade, para ir captando, né, essas falas das diversas pessoas que circulam no espaço público e também buscar com isso o impacto, muitas vezes, na gestão de um projeto, na gestão de um evento, enfim, né? Esse foi um. E outro exemplo que eu posso contar foi a própria pesquisa com população de rua que a gente fez aqui em São Paulo, né? A gente, na época que o Suplicy era secretário de Direitos Humanos, a gente fez uma pesquisa onde a gente contratou 10 moradores de rua como pesquisadores sociais, né? E a gente estruturou 3 grupos, né? Eles tinham um grupo terapêutico coordenado por mim e pelo Jorge, porque a gente partia do pressuposto que para eles falarem, para eles poderem ser entrevistadores, eles tinham que ter um espaço para falar de si, né? Então, esse era o espaço onde eles traziam todas as questões, desde sonhei com tal coisa, e aí começava o grupo, vi tal coisa na rua, e aí começava o grupo. Então, era um espaço para eles falarem dele. Outro espaço é para eles montarem o roteiro de pesquisa, e depois era o lugar onde eles traziam o que eles tinham escutado nas ruas, dos outros moradores de rua, né? E esse grupo era coordenado por 2 outros psicanalistas, e um terceiro grupo era o grupo Ponte de Jornalismo, onde eles liam, né, textos, trabalhavam sobre questões de teatro, interpretação de texto, um falava para o outro a sua entrevista, e o outro tinha que dizer o que não tinha entendido da entrevista, do relato da entrevista, né? E com isso para eles irem aprimorando um pouco o que era essa escuta do outro. E aconteceu algo, então a gente selecionou esses 10 pesquisadores. Esse trabalho, ele é oriundo de um outro trabalho que a gente tinha feito em Porto Alegre, onde a gente montou o plano para a população de rua de Porto Alegre, né? Então, lá a gente teve essa primeira experiência de ouvir os moradores de rua, e nesse trabalho em São Paulo a gente pega a experiência de Porto Alegre e aí já cria a figura do pesquisador social, que era o próprio morador de rua. Lá em Porto Alegre, a gente chamou um representante de cada um dos movimentos de morador de rua que existia na cidade, e mais um representante de abrigo e albergue. Eram 12 moradores de rua com os quais a gente fez um grupo em Porto Alegre. A experiência aqui, quando a gente foi apresentar essa proposta no Comitê da População de Rua, nós vamos fazer a pesquisa, estamos propondo ter 10 pesquisadores que sejam moradores de rua. Quando a gente apresentou a proposta no comitê, fomos fazer igual a Porto Alegre.
para isso, a gente pensou um representante de cada movimento, mais um representante de abrigo e albergue. Bom, quando a gente apresentou isso no comitê, todos levantaram a mão, todos os moradores de rua, nos tomando como as pessoas mais autoritárias possíveis, disse: eu quero ser pesquisador. Cada um deles foi dizendo assim: não tem nada de uma entidade que me representa, um movimento que me representa, eu quero ser pesquisador. E aí nós tivemos que criar ali uma alternativa. Então, trabalhar nas situações sociais críticas, ou essa clínica pública, exige uma criatividade e uma possibilidade de recriar, né, o tipo de dispositivo a partir do momento que a gente está. Né? Então, nós dissemos, bom, tudo bem, então vamos criar um conjunto de reuniões para estabelecer critérios de quem é um pesquisador social. E aí houveram 10 encontros onde as pessoas, eles vinham para debater, então tinha que saber ler e escrever, era um critério, né? Tinha que estar na situação de rua, e foi decantando os 10 pesquisadores ao longo desses 10 encontros. E nesses 10 encontros, a gente foi aproveitando para mapear a cidade, fazendo um mapa afetivo, dizendo onde cada um via pessoas na rua. Né? Então, por exemplo, nós pegamos um dia, fizemos Zona Sul. Onde vocês veem que tem gente na rua? Qual rua com qual rua? Aí eles localizavam, a gente botava um alfinetezinho no mapa, e esses foram os locais visitados depois, quando os pesquisadores foram eleitos. Entendeu? Então, foi um dispositivo que foi se criando, né, ao longo do próprio processo. Né? Ele não estava pronto, nós fomos pegos de surpresa por uma experiência que a gente tinha feito de um jeito, que não dá para aplicar ela, né, da mesma forma em outro lugar. E foi extremamente interessante esse período, porque eles foram pedindo para a gente fazer cartaz, para que outras pessoas pudessem ver, para eles colarem nos abrigos e nos albergues, esses encontros para a seleção de pesquisadores sociais. Né? Então, eles disseram assim, que tinha que ser não podia ser cartaz grande, tinha que ser cartaz pequeno, por exemplo, para pôr em frente da privada, né? Para colar em frente da privada para eles lerem. E foi um processo onde a gente foi construindo, então, esse jeito, né, de ser pesquisador, esses critérios de ser pesquisadores com eles. Estou escutando as histórias e lembrando da frase que você falou, né? Que é: a psicanálise não vem antes, né? Quer dizer, você vai um pouco de peito aberto, né? De orelha aberta, a psicanálise ela vem junto, né? Por assim dizer. Não é que ela vem antes, você chega com um determinado formato que vai se sobrepor, né? À situação, às exigências da situação. É muito interessante mesmo acompanhar. E como você disse também, a metodologia vai sendo construída ao longo do processo, né? Uhum. E as ideias, os conceitos, como por exemplo o que você mencionou de escuta territorial, é resultado desse processo, né? Resultado dessa aprendizagem, né? E acho que isso vou aproveitar para ligar uma pergunta que eu queria te fazer, Emília, porque é um pouco uma impressão minha, não sei se você concorda, mas das clínicas públicas de psicanálise hoje no Brasil, parece que existe alguma espécie de ressalva, né, no estabelecimento de uma relação maior ou direta com o Estado, né, como se as clínicas públicas se recusassem a serem abrigadas de alguma maneira pelo Estado. Por um lado, isso é interessante, porque elas têm uma forma de trabalhar mais autônoma, mais independente, talvez, né? Mas algo se perde, enfim, te escutando, não sei nomear exatamente o que se perde, mas parece que algo se perde, né?
Uhum. E como que você avalia, assim, queria te ouvir essa balança entre ganhos e perdas? Eu acho que as clínicas públicas elas podem estar tanto nas instituições do Estado quanto serem iniciativas espontâneas de grupos não ligados ao Estado. Eu acho que o que caracteriza a clínica pública seria mais essa ideia de criar um comum, né? Um bem comum, um espaço onde ele esteja estritamente ligado à política, né? Mas não a política partidária, mas uma concepção política que pensa, né? Essa que pensa esse comum, né? Diria assim, por exemplo, tem pipocado, né, em todo o Brasil as clínicas públicas nas praças, né, que eu acho que são iniciativas super interessantes, porque que me parecem interessantes. Por exemplo, elas fazem a gente pensar toda a questão da transferência, né, que tipo de transferência. Então, essas clínicas públicas interrogam a psicanálise. Então, se interroga a psicanálise, é muito bem-vinda. A clínica pública ela tem que interrogar a teoria, não necessariamente para desfazê-la ou mudá-la, mas para manter ela viva. Então, se a clínica pública na rua, ela tem que manter a psicanálise em questionamento, em tensão, mas ela também tem que estar aberta, e para ser clínica pública, me parece, está aberta aos outros saberes que existem na rua. Né? Por exemplo, como é que eu escolho o lugar onde eu vou instalar uma clínica pública? Na praça. Como é que eu escolho? Como é que eu olho? Né? Eu diria, é necessário sempre uma escuta territorial para se instalar uma clínica pública, para tu saber que tipo de movimento, o que acontece ali, por que aquele espaço se beneficiaria de uma clínica pública. Né? Assim como a clínica pública tem que interrogar a teoria, ela também tem que servir para interrogar o próprio espaço onde ela se instala. Né? Senão ela fica sem sentido, ela vira só vontade, a minha vontade própria, né? E não é, eu acho que a clínica pública ela tem que ter um espírito, isso do bem comum, né? do fazer sentido em determinado espaço. E acho que essas experiências elas não são né? Ou Estado, ou dentro do Estado, ou fora do Estado. Eu acho que elas são né? E também, né? Mais uma forma. Eu acho que toda essa experiência que o Brasil tem com o SUS e o SUAS inspira muito o trabalho espontâneo fora do Estado. Né? Então, assim como o trabalho fora do Estado também interroga a clínica estatal, digamos assim. Né? Então, acho que não é e nesse momento que a gente vive, eu acho que a iniciativa privada, terceiro setor, o Estado, iniciativas espontâneas, elas estão em pleno movimento, né? Não existe mais, não pode existir um maniqueísmo de, bom, iniciativa privada não, né? Iniciativa só o Estado. Eu acho que a gente vive num momento de reconfiguração de todas essas forças na sociedade, né? E eu acho que pensar a psicanálise e as clínicas públicas implica em pensar isso. Eu acho que é extremamente formativo, né, para o psicanalista a participação nas entidades, né, nas suas entidades. Eu mesmo fui presidente do Conselho Regional de Psicologia no Rio Grande do Sul durante
2 anos. Eu acho que são essas experiências também que a gente tem que botar a mão no barro, assim, né? Um pouco. Porque eu acho que para pensar a clínica pública é fundamental pensar também uma entidade, o que essa entidade promove para um conjunto de pessoas, né? O mesmo que eu falava da militância estudantil, participar do diretório acadêmico, tu tem que sair não está na universidade só para fazer o teu curso, né? Tem um projeto também que ele envolve um coletivo, né? Parece bem interessante que esse pensamento coletivo ele tem que estar na base da clínica pública, porque senão eu faço a mesma coisa que eu faço no consultório. E aí não preciso, eu posso ficar no consultório e estou bem, né? Não se trata de uma transposição, né, do consultório para a clínica pública, mas um questionamento, né? Sim, sim. Não, excelente. E vou te perguntar sobre outra mão no barro. Você falou do conselho, que de fato é fundamental, né? Da militância, né? Que, enfim, a sua trajetória parte ali do movimento estudantil. Eu também ia te perguntar sobre a mão no barro em outro espaço público, né? Outro departamento público que é a universidade. Você contou que você veio para cá, para São Paulo, enfim, não foi o cinema que te trouxe, foi a psicanálise, né? E também com essa entrada né, na vida acadêmica ali. Bom, a entrada já havia de antes, né? Uhum, uhum. Mas essa é uma curiosidade minha também, né? Porque a gente nota hoje um interesse maior, uma permeabilidade maior da universidade para pensar as questões da psicanálise nos espaços públicos, eventos. A gente participou aí no evento há pouco tempo lá na USP, outras iniciativas acontecendo. E aí pensando mesmo, né, na sua trajetória, te parece que esse interesse da academia hoje é maior por esse tema, por esse debate? Ou ele já aparecia antes, só que era diferente? Como que você avalia isso? Eu acho que é maior. Eu acho que hoje a universidade está mais aberta a esse tipo de pensamento, né? De colocar em questão. Mas eu não sei se a universidade ou se são os próprios psicanalistas que fazem uma certa forçagem, digamos, criam essa demanda para a universidade. Acho que esse é muito mais eu acho que os psicanalistas estarem se interrogando sobre essas questões que faz com que a universidade tenha que se abrir a ela. Eu acho que a universidade ela sempre tende mais a um fechamento. E eu acho que o volume de trabalho, as diversas possibilidades de trabalho que tem se colocado em diferentes âmbitos, chega na universidade. Entendeu? Eu não vejo isso, por exemplo, se a gente vai pensar na graduação, né? A graduação ainda é uma graduação muito marcada por uma formação para consultório de classe média, para um pensamento clínico, onde a clínica muitas vezes é né, o paciente e o terapeuta, né? Acho que isso vem se modificando, mas eu acho que por essa vivência que temos tido no Brasil com a expansão da possibilidade dos psicólogos trabalharem em diversas áreas, de diversas formas, né? Sim. Não, é verdade, assim.
tendo a pensar também desse jeito, né? Uma pressão dos próprios psicólogos, psicanalistas, dos pesquisadores, né? Que chegam e pressionam a abertura do espaço, né? Não é exatamente uma abertura voluntária, digamos assim, né? Mas é uma negociação, né? Um jogo de forças aí bastante complexo. E não, e é interessante, mas também te parece que é mais aberto, enfim, corrobora um pouco as minhas hipóteses a esse respeito, né? E, e acho que, enfim, ia te fazer também uma pergunta, já que estamos falando exatamente disso, já vínhamos conversando, né, nos bastidores aqui da conversa, que a gente está procurando delinear, né, uma ideia de clínica pública de psicanálise que possa, enfim, funcionar, que seja operativa, né, para o nosso cenário brasileiro. E aí eu te perguntar como que você definiria a clínica pública de psicanálise. Você trouxe uma ideia que me parece muito, muito boa, que é a ideia de comum. Quer dizer, existem diversas categorias, né? O público, o privado, mas essa categoria de comum, ela me parece que tem uma energia diferente. Mas, enfim, como você definiria? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares, né? Exato. Que nós estamos atrás disso. Eu acho que essa ideia de não ser um espontaneísmo, né, da clínica pública ser uma concepção, né, ser uma concepção de bem comum e de interrogante, né? Eu acho que a clínica pública, para cumprir a sua função, ela tem que, como eu estava falando antes, interrogar a teoria, interrogar o próprio psicanalista, interrogar o lugar onde ela se instala, né? Ela tem que ser inventiva, né? Eu acho que é uma clínica inventiva, que a gente mantenha o rigor do conceito, dos conceitos, mas que possa pensar ele em diversos contextos. Então, eu diria um pouco isso, assim, a ideia que me vem tem que ser instituinte, usando a linguagem dos analistas institucionais, me parece, ela tem que ser instituinte de uma forma de pensar a própria psicanálise, né? Se manter como interrogante. Não sei, isso que me ocorre. Não, excelente. Tem ideias aí para a gente pensar por bastante tempo aí a partir dessas categorias, né? E, e deixa eu fazer uma pergunta também. O Sérgio trouxe aqui uma pergunta que acho que é bastante interessante de pensar, né, que as clínicas públicas de atendimento psicológico, psicanalítico, viram políticas de Estado apenas sob os governos progressistas, né? Aí talvez tenha um elemento interessante para a gente pensar, né? A durabilidade, a permanência dessas iniciativas quando ligadas ao Estado, que é a diferença entre política de governo e política de Estado, né? Quer dizer, quanto algumas iniciativas duram enquanto um determinado governo dura, né? E essa dificuldade tremenda, enfim, eu vivi um pouco isso com a Clínica do Testemunho, você e o Jorge acompanharam um pouco o processo com o SERP, né, de Florianópolis. Como foi difícil, quer dizer, não foi possível, né, transformar uma política de governo em uma política de Estado permanente, né? E aí o Sérgio continua, aí ele fala: os governos conservadores e até centristas, né, certo PSDBismo, parece sempre empenhado em desmontar esse tipo de ação. E aí ele te pergunta: as clínicas públicas são subversivas? Moldariam um cidadão mais crítico e, consequentemente, mais incômodo? É aí que a gente machuca eles? Eu acho que as clínicas públicas são subversivas. Não sei se elas são subversivas do que eu consigo pensar no dispositivo, né? Não sei se
não tem um objetivo de formar um cidadão para, né? Elas são subversivas no dispositivo, naquilo que elas provocam de desacomodação, né? Isso certamente vai ter um efeito no sujeito que frequenta a clínica pública, né? A gente teve com a experiência lá da pesquisa, por exemplo, com os moradores de rua, hoje o coordenador do Movimento Nacional foi um dos nossos pesquisadores, né? Quer dizer, ele não era do movimento, não dá para dizer que foi o trabalho com a gente que propiciou ele a pensar estar nesse lugar de coordenação, mas certamente uma experiência que o afetou de uma forma importante. Então, acho que o dispositivo, se pretendendo subversivo, ele provoca, não sei, não sabemos o efeito. Acho que tem essa coisa da psicanálise, bom, encontrar terreno fértil sempre nas democracias, né? Digamos, não sobre regimes autoritários, mas ela tem que ser subversiva, a clínica pública, tanto, né, no dispositivo, tanto para provocar, digamos, o sujeito, como para provocar os próprios analistas, né? Senão, eu disse, não é só uma iniciativa, sei lá, que vai pela benemerência, enfim, né? Não se trata disso, né? Se trata de poder... eu acho que, assim, hoje é fundamental que elas existam para nos provocar do ponto de vista teórico, porque o embate com as neurociências, o embate com o comportamentalismo, o embate com, né, com atendimento por robô, né, vai nos exigir ter muito claro o que a psicanálise tem a dizer nesse momento atual, né? Tem muita capacidade de se reinventar, né? Quer dizer, de se Isso. transformar, de estar à altura do seu tempo, né? Como diria. Exatamente. Lacan. Sim, sim. Olha, Emília, enfim, que a gente tinha pensado aqui como roteiro é isso. Obrigado. Acho que teve uma série de coisas que você trouxe que vão ajudar muito a gente a seguir aí nas reflexões, nas ideias, para ir construindo o projeto. Enfim, queria te agradecer por essa conversa. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima,
Sérgio Con e Tid Setúbal.